Olá, vamos discorrer hoje sobre A Barca dos Amantes, um romance de Antônio Barreto, muito bem escrito, viu? E uma das duas obras indicadas para o vestibular da Universidade Estadual de Minas Gerais, a UENG. O nosso comentário aqui não substitui a leitura do livro, claro. Esse comentário escrito e mais 20 questões com gabaritos sobre a obra podem ser adquiridos no formato digital em PDF no site, anote aí, www.cursoopção.com.br ao preço de R$15, o resumo completo e mais as questões. E também nesse mesmo site você pode adquirir o livro publicado pela editora Lê ao preço de R$36 mais as despesas de envio. Tudo lá no site, ok? Vamos lá, olha, a obra retrata a lendária história, como o próprio autor diz, né, sobre Maria Dorotéia Joaquina de Seixas e Tomás Antônio Gonzaga, personagens reais que viveram por ocasião da Inconfidência Mineira e no período literário a que se denominou de arcadismo ou neoclassicismo. Um dos maiores autores do arcadismo brasileiro, Tomás Antônio Gonzaga, um dos personagens dessa obra, escrevia sob o pseudônimo, entre outros pseudônimos, de Dirceu, assim como seus demais colegas poetas que viveram nesse período literário. Ele resolveu também homenagear a sua Maria Dorotéia de Marília, daí o nome de uma das obras mais importantes do arcadismo na literatura brasileira, Marília de Dirceu. Os personagens desse livro, da obra sobre a qual discorremos, são reais, mas a história de amor vivida entre eles em sua intensidade é lendária, embora de fato tenham sido namorados antes de Tomás Antônio Gonzaga ser degradado para Moçambique, tão logo o fracasso da Inconfidência Mineira, movimento do qual fazia parte. Então veja bem, o Antônio Barreto aprofunda, né, esse lendário amor entre Marília e Dirceu, certo? Embora houvesse mesmo no presente, né, na época, um caso entre eles, diríamos assim, um caso de amor, né? Em síntese, Antônio Barreto resolveu escrever uma história de amor em meio a esses dois personagens, recorrendo aos intensos fatos históricos ocorridos por aquela ocasião. Portanto, fica evidente que se trata, e isso é importante saber para o vestibular, de um romance histórico, já que, vou reiterar, viu, o autor inspira-se em figuras reais da nossa história e de acontecimentos também reais, num trabalho muito habilidoso, né, de Antônio Barreto, de construir uma ficção sem trair a realidade de fatos que aconteceram nesse período da nossa história e do arcadismo brasileiro. Interessante é a intertextualidade criada com a outra obra indicada também pela UENG, Triste Fim de Policarpo Quaresma, que também é um romance histórico, viu? E de ficção política. Só que essa obra, Triste Fim de Policarpo Quaresma, pertence ao pré-modernismo. Ela está postada também, viu, em outro vídeo aí, mas voltemos à Barca dos Amantes. Olha, Tomás Antônio Gonzaga nasceu em Portugal e veio para o Brasil ainda bem jovem. Vai à Europa para estudar, lá acaba se envolvendo com várias mocinhas e engravida uma delas. Ele retorna ao Brasil, assume o cargo de desembargador. Aqui também se envolve com tantas outras mocinhas, mas conhece Maria Dorotéia Joaquina de Seixas, que se encanta por ele. E tem um trecho, né, da obra que ela diz o seguinte, muito interessante, olha, sentia-me no céu, ouvindo as vozes suaves dos anjos, e ele a me olhar ternamente, fazendo-me baixar a cabeça e corar de pudor, a esconder-me entre os véus. E aí começa um romance entre eles, ficam noivos, não conta a ela nada sobre o filho que ficara na Europa. Na mesma época conhece outros jovens, ele conhece, por exemplo, Cláudio Manuel da Costa e Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, né, ao qual ele valoriza muito, viu, no decorrer da obra. E eles ilumbram uma república brasileira, mas que para isso planejam um golpe contra a coroa portuguesa. Na obra, sabe, há
dramas, angústias, traições, desejos, suspiros de amor, e a história de amor vai acontecendo paralelamente a essas situações aí da Inconfidência Mineira. Mas nessas angústias, com registro inclusive de envolvimento com as mulheres, como eu disse, há uma passagem muito interessante que nos remete ao título da obra, quando ele se encontra com Marília e diz o seguinte, está tudo aqui na obra. Olha, então, como um bruxo das regiões inexploradas de meu coração, ele retirou de dentro da cartola uma pequenina nau de mastros dourados e velas púrpuras, ele dizendo a Marília, hein? Esta é a nossa barca dos amantes, Marília. Diz uma lenda antiga dos marinheiros nórdicos que quando duas pessoas se amam, nela devem guardar os seus sonhos. E quando o amor acaba, devem lançá-la ao mar, para que os deuses se encarreguem de conduzir aos amantes os sonhos que um não revelou ao outro. Assim o amor voltará sempre, navegando pelos mares ilusórios do passado, cada vez mais forte pela eternidade. Aí Marília fica assim, ó, é uma história linda, mas como poderei lançá-lo ao mar, Tomás? Estamos tão longe dele. Pois é, Minas Gerais não tem mar. E ela diz, olha, e nosso amor não se acabará nunca, nem uma vez, não é? Aí ele diz, olha, se isso acontecer, querida, coloque-a nas águas do chafariz à frente de sua casa. Ah, tá bom, viu? Tem certeza de que os deuses irão buscá-la para renovar nossos sonhos. Naquela noite, quando ele se foi perceber que havia um nome gravado em letras douradas na proa da pequenina nave que ele deu a ela, né? Almíria. Era um anagrama de Marília, descobri, diz ela, né? E sonhei meu primeiro sonho. Nunca levaria nossa barca dos amantes a navegar nos mares claros e transparentes do chafariz. Nosso amor, eu pressenti agora, era maior que todos os deuses da água. Que ironia, não é? A própria Maria Doroteia indaga ao seu armado ali, como eu disse, que mar, né? Estamos tão longe dele. Né? É que o próprio autor reconhece, como disse, que a obra é um gancho dessa história nórdica, viu, gente? Muito interessante aí, eu reitero, a barca dos amantes, tá? Bom, quando Tomás, Antônio Gonzaga e Maria Joaquina já se preparavam para se casar, os inconfidentes são traídos e descobertos e sofrem duras penas por causa disso. O Tomás Antônio Gonzaga foi condenado à pena de morte, mas o castigo maior acaba recaindo sobre quem? Sobre Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, a quem o autor privilegia durante toda a obra. Né? Tomás Antônio Gonzaga, né, ao contrário de ser morto, ele é apenas preso e exilado para Moçambique. Fica preso um tempo, né, depois vai para Moçambique, lá na África. A obra registra parte de liras e poemas de Tomás, inclusive da sua célebre obra Marília de Disseu. Tudo pode ser encontrado aqui, muita coisa, viu? Também essa obra é considerada, como eu disse, um dos expoentes do arcadismo brasileiro. Nele, Disseu elege Marília a sua musa pastora, um dos pseudônimos, né, para ela, e embora exalte muito mais a ele mesmo do que a ela. Marília de Disseu, a obra deveria chamar assim, Disseu de Marília. Olha, mas atenção, hein? A obra de Antônio Barreto pertence ao modernismo brasileiro. A temática é do arcadismo, viu? Neoclassicista. Mas vamos lá. Durante a viagem de exílio a Moçambique, Tomás teve vários pesadelos, delírios terríveis e visões com Marília. Tomás Antônio Gonzaga nunca mais retornou ao Brasil. Ele casou-se lá em Moçambique, né? E a Marília, como é que foi, Marília? Decidi após a notícia do degredo, diz ela, preencher as horas, rezar, fazer coisas, realizar dentro da alma alguma existência possível para seguir em frente. Ou talvez para esquecer, para colocar uma vírgula no verso ou no poema que não escrevemos juntos. E uma outra coisa interessante sobre a obra é que ela é escrita em terceira pessoa por um narrador onisciente, que vai apresentando o poeta ao leitor. E depois em primeira pessoa, quando começam os relatos dos dois personagens. Né? Marília fala, Tomás Antônio Gonzaga fala,
né? Como se estivéssemos diante de uma reescrita das suas vidas. O livro se divide também em 4 partes. O homem que trazia o mar, livro das figurações, os deuses disfarçados e mar de mármore. Enfim, o que prevalece durante toda a história recheada de dramas, angústias, desejos, suspiros, é essa suposta paixão, né? Lendária paixão, como diz Antônio Barreto, entre Marília e Disseu, e os dramas vividos por eles nessa barca dos amantes. Olha, se você gostou do comentário, dê um like aí, inscreva-se no nosso canal no YouTube, Elmo Fernandes. Esse é o nome do canal, viu, no YouTube, Elmo Fernandes. Ative as notificações ou adquira a resenha e a obra, né? A resenha tem os exercícios também, ok? E também a obra, como eu disse no começo. Até o próximo contato, se Deus quiser.